Olá a todos, o meu nome é Sheila Rebelo, sou psicóloga clínica e aqui a pedido da professora Sónia venho-vos deixar um vídeo que apresenta um pouco do que é o modelo biopsicossocial. E antes de vos explicar, gostaria de iniciar a abordagem ao modelo com uma questão. Será que a pessoa é só aquilo que lhe acontece? Imaginem alguém com um problema de saúde ou até uma dependência. Será que isso se explica apenas pelo corpo? Ou só pela cabeça? Ou só pelo contexto onde a pessoa vive? É claro que a resposta é não. E é exatamente aqui que entra o modelo biopsicossocial, que foi proposto pelo psiquiatra George Engel ali por volta dos anos 70, quando começou a questionar a forma como a medicina olhava para as pessoas só através do modelo biomédico, que focava quase tudo no corpo e na doença. E é aqui que Engel traz-nos aqui uma ideia muito simples, que para compreender alguém nós temos que olhar para o todo e por isso mesmo integrar fatores biológicos, psicológicos e sociais. E é a partir desta perspectiva que nasce então aqui o modelo biopsicossocial, que considera o bem-estar ou a ausência dele como resultado da interação dinâmica entre estas três dimensões. Aqui a dimensão biológica muito associada a aspectos de genética, de funcionamento do organismo, a psicológica que envolve emoções, comportamentos, pensamentos, e a dimensão social que remete ao contexto em que a pessoa vive, as relações familiares, as condições económicas, a cultura, as redes de apoio. E agora aqui pensando na interação entre estas três, faz sentido separá-las? Também não, porque elas influenciam-se mutuamente e retroalimentam-se, e é por isso que este modelo é tão importante, porque nos obriga a olhar a pessoa como um ser completo, não só um problema, não só um comportamento, mas uma história, um contexto, um conjunto de experiências. E na educação social isto é ouro. Vocês vão trabalhar com pessoas em situações extremamente complexas de pobreza, de exclusão social, crianças e jovens em risco, famílias vulneráveis, pessoas institucionalizadas, onde os problemas não têm uma causa única. Por exemplo, numa situação de vulnerabilidade social, ela pode estar associada a dificuldades económicas, mas também a problemas de saúde mental, a ausência de suporte familiar, a experiências traumáticas. E trabalhar a partir deste modelo permite-nos olhar a pessoa como um todo e identificar necessidades de intervenção em diferentes níveis e planear intervenções mais ajustadas à realidade concreta de cada um. Ou seja, ajuda-nos a fazer a pergunta certa, que é o que é que está por detrás disto? Aliás, a importância deste modelo está precisamente nesta visão integrada e que não reduz a pessoa, porque todos nós somos influenciados por múltiplos fatores que se interligam e que se influenciam mutuamente. E mais importante ainda, ajuda-nos a intervir melhor, não só a resolver problemas, como também a criar condições para que aconteça uma mudança real. Isto implica trabalhar em rede, colaborar com outros profissionais, porque para trabalhar o todo nós temos que recorrer sempre à multidisciplinaridade. A minha área de atuação são os comportamentos aditivos e dependências e neste campo o modelo biopsicossocial é bastante completo. Não só enquanto abordagem no tratamento, por exemplo em comunidades terapêuticas, porque compreende o fenómeno na forma como ele se constrói, e também no processo terapêutico da pessoa, também como ponto de partida. Ou seja, não faz sentido começar uma intervenção na área na área social, se a parte bio não estiver ok. Se alguém chega ao tratamento debilitado fisicamente, sem hábitos de alimentação, de higiene, no sono desregulado, ou seja, tudo desregulado no sentido biológico, não faz sentido nós avançarmos para a psique. E só após esta dimensão, digamos que estar regulada, é que nós podemos trabalhar a dimensão psicológica e, por conseguinte, depois, só com a dimensão psicológica trabalhada é que faz sentido irmos para a social, que é onde também faz parte o processo de reinserção. Se nós pensarmos um pouco na pirâmide de Maslow, das necessidades de Maslow, compreendemos aqui o caminho lógico da intervenção biopsicossocial e até a construção da própria palavra. Não faz sentido eu ir trabalhar a autoestima com alguém se essa pessoa não tiver comida para comer. E talvez a ideia mais importante para levar daqui é que este modelo apresenta uma mudança de paradigma na forma como nós entendemos a intervenção social, porque olhamos para alguém de forma completa e aumentamos muito mais as hipóteses de ajudar de forma realmente eficaz e humanizada. Imaginem o seguinte cenário para quem nos está a ouvir. Duas pessoas vão à mesma festa no fim de semana. Certo? Têm, idades semelhantes, contextos que parecem iguais. E ambas bebem exatamente a mesma quantidade de álcool e decidem, naquela mesma noite, experimentar uma substância ilícita pela primeira vez. Um cenário muito comum, infelizmente. Pois, e no dia seguinte, uma delas acorda,
Sente-se ali um bocadinho cansada, mas na segunda-feira regressa à sua rotina normal, ao seu emprego, à sua vida. E a outra pessoa? A outra pessoa acaba de iniciar um percurso completamente devastador. Um percurso que, ao longo dos anos seguintes, vai destruir as suas relações familiares, a sua carreira, a sua saúde toda, física e mental. É uma diferença abismal. Exatamente. E durante décadas, a humanidade e até a própria ciência tentaram explicar o porquê disto. Tentaram explicar a dependência olhando apenas para uma falha de força de vontade, não é? Ou, mais tarde, olhando só para os recantos do cérebro. Pois, a velha mania de simplificar. E para sermos muito honestos, a ciência falhou redondamente em dar uma resposta completa durante muito tempo. Olá e bem-vindos a mais uma análise detalhada. O meu objetivo hoje, nesta nossa missão, é desmistificar a dependência de uma vez por todas. E é uma missão ambiciosa, mas tão necessária. Olá a todos. Obrigado por estares aqui. Olha, estive a mergulhar num documento pedagógico incrivelmente revelador do ISCE, o Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo. Ah, o texto da Sónia David. Nem mais. Da autoria da Sónia David, e foca-se no modelo biopsicossocial nas dependências. Quando comecei a ler, percebi logo que tínhamos de dissecar isto aqui, porque destrói por completo aquelas ideias feitas que a maioria de nós ainda carrega sobre o que é o vício. Sem dúvida. E o fascínio de olhar para a história da medicina e da psicologia é precisamente percebermos o quão limitados éramos pela nossa própria necessidade de encontrar respostas simples para problemas que são incrivelmente complexos. Queremos sempre a resposta mais fácil. Claro, a mente humana adora uma causa única. É muito reconfortante apontar o dedo a uma só coisa e dizer a culpa é disto. Mas a verdade é que o comportamento humano não funciona assim. Pois não. E para percebermos onde estamos hoje, se calhar temos de olhar para os erros do passado, não é? Para a ingenuidade dos modelos antigos. Exato. O documento mapeia isso com uma clareza imensa. Durante muito tempo, a sociedade operou sob um modelo moral. E a premissa era assustadoramente simples. E punitiva, imagino. Totalmente punitiva. A dependência era vista como um defeito de caráter, uma falha moral. A narrativa era que a pessoa consumia porque era fraca. Ou egoísta? Ou viciosa, mas no sentido de pecado mesmo. Ignorava-se em absoluto a biologia, a genética, o impacto do ambiente. Era aquela política do só não paras porque não queres. Precisamente. E isso causou danos incalculáveis através da estigmatização. Mas felizmente a ciência avançou e surgiu o modelo médico. E foi um passo vital, repara. Porque tirou a culpa moral da equação. Exato, retirou o peso dessa culpa e colocou a dependência no campo das doenças tratáveis. No entanto, o modelo médico clássico era, digamos, hipermétrope. Como assim? Focava-se de tal forma no cérebro, nos neurotransmissores e nos receptores, que ignorava completamente a mente e a sociedade em que esse cérebro habitava. Era só biologia pura. Sim, uma visão muito mecanicista. O cérebro era visto como um motor avariado que precisava de reparação farmacológica. E depois existia também um modelo psicológico que olhava para os traumas, mas que, por sua vez, subestimava as barreiras físicas da biologia e a exclusão social. Sabes, tentar compreender a dependência através de qualquer um desses modelos antigos isolados faz-me pensar uma analogia. Força? Imaginem alguém a tentar avaliar a qualidade de um filme olhando apenas para um único elemento. Tipo, tentar perceber se um filme é bom observando exclusivamente a iluminação. Ah, boa analogia. Pode ser a fotografia mais brilhante da história do cinema, mas se o guião for terrível e os atores não souberem dizer as falhas, a obra é um desastre. Fica a faltar o resto. Ou avaliar um filme só pela banda sonora. Falha-se a obra completa. E foi preciso chegar ao ano de 1977 para alguém na psiquiatria dizer: epá, temos de olhar para o filme todo. E esse alguém foi o George Engel. E o que é fascinante aqui é que a premissa dele, ao fundar o modelo biopsicossocial, era inegável. Nenhuma doença ou fenómeno humano pode ser compreendido por uma única dimensão. Nenhuma. Nenhuma. A dependência, segundo ele, é a colisão e a interação dinâmica entre a nossa biologia, a nossa psicologia e o contexto social onde existimos. Ok, vamos desconstruir isto. Vamos dissecar cada uma destas três dimensões para percebermos o que realmente compõe esta matriz, começando logo pela biologia. Vamos a isso. O documento apresenta dados sobre a genética que são simplesmente impossíveis de ignorar.
Fala de estudos clássicos, muitos feitos com gêmeos separados à nascença. Sim, esses estudos são fundamentais. E mostram que a hereditariedade no alcoolismo e noutras substâncias ronda os 40 a 60%. É um número com muito peso. É imenso. Há uma predisposição mesmo codificada no nosso ADN. Mas a biologia vai muito além do que herdamos. Vai para aquilo que a substância faz fisicamente ao nosso cérebro, não é? Sem dúvida. A neurobiologia da dependência desmistifica logo aquele conceito de força de vontade. Porque quando falamos de consumo crónico, estamos a falar de uma rearquitetura física da arquitetura do cérebro. O cérebro muda mesmo de forma. Altera-se por completo. Pensemos na chamada via mesolímbica, que é essencialmente o sistema de recompensa do nosso cérebro. Certo. No dia a dia normal, coisas como um abraço, um elogio no trabalho ou até uma boa refeição libertam dopamina. É tipo um fio d'água suave que nos faz sentir bem e nos motiva a repetir comportamentos saudáveis. Um sistema bem oleado para a nossa sobrevivência. Exato, mas a substância ilícita ou o álcool em doses massivas não produz um fio d'água, produz um autêntico tsunami de dopamina. Uau, um tsunami. Inunda o sistema de uma forma que a natureza nunca previu. E o cérebro, numa tentativa desesperada de se proteger desta inundação tóxica, começa a fechar as comportas. Reduz os receptores, não é? Nem mais, reduz o número de receptores de dopamina. E é aqui que a tragédia física acontece. De repente, aquele abraço ou aquela refeição já não causam prazer nenhum. A pessoa fica dormente. Fica vazia, deprimida na sua vida normal. Só a substância, aquele tsunami original, consegue ativar o sistema que agora está completamente dessensibilizado. Pois, e isso explicou o que nós chamamos de tolerância. O facto da pessoa precisar de quantidades cada vez maiores só para não se sentir miserável. Exatamente. É uma questão física. Mas onde é que entra a incapacidade de parar? Porque as pessoas sabem, racionalmente, que aquilo está a destruir a vida. Isso entra no córtex pré-frontal. A zona do cérebro logo atrás da nossa testa é a área responsável pelo planeamento, por avaliar consequências a longo prazo, pelo controle inibitório. São os travões. São os travões do nosso comportamento. E o consumo prolongado degrada fisicamente esta área. Portanto, repara, temos um sistema de recompensa a gritar e a exigir a substância como urgência de vida ou morte. E os travões não funcionam. Os travões estão completamente gastos. Aquela vontade incontrolável, a que nós chamamos de craving ou a fissura, não é uma fraqueza, é uma urgência fisiológica assustadora gerada por um cérebro que foi alterado. Mas espera aí, porque esses números de hereditariedade que falámos há pouco levantam aqui uma dúvida pertinente. Diz. Se a genética pesa 60%, então é um destino traçado. Se eu tiver um histórico familiar de alcoolismo grave, nasci logo condenado a repetir a história. Essa é uma preocupação comum, mas a resposta da ciência é que não. Não é um destino traçado. Ainda bem. O documento esclarece muito bem o conceito de interação gene-ambiente. A genética funciona muito mais como uma vulnerabilidade adormecida do que como uma sentença. Como assim? Pensa nisto através de uma analogia. A genética é como construir uma casa numa zona de risco sísmico. A casa é o indivíduo e os genes são falhas microscópicas na estrutura dos pilares. Ok, estou a ver a imagem. Se a terra nunca tremer, ou seja, se essa pessoa crescer num ambiente estável, seguro e com afeto, essas falhas estruturais nunca vão ceder. A casa fica de pé a vida inteira. Mas se houver um terremoto? Se houver um terremoto severo, essa casa vai desmoronar-se muito mais rapidamente do que uma casa vizinha que foi construída sem essas falhas genéticas. O que nos empurra, inevitavelmente, para a segunda dimensão desta análise. A dimensão psicológica. Porque, seguindo a tua analogia, a mente e as emoções são muitas vezes essa placa tectónica que se cede. Completamente. E o documento sublinha o trauma precoce e a desregulação emocional como determinantes muito robustos. O trauma atua como esse terremoto, não é? É uma ligação devastadora. A dimensão psicológica foca-se muito na forma como a pessoa processa a realidade e as próprias emoções. O que é que se encontra normalmente nos casos clínicos?
Muitas vezes, quando fazemos a história de alguém com dependência, encontramos um historial de experiências adversas na infância. Negligência, abusos físicos ou psicológicos. A perda de figuras de vinculação? Exato. E estes traumas interferem diretamente com a capacidade de a criança e depois o adulto desenvolver ferramentas de autorregulação emocional. Ou seja, perante a dor ou uma tristeza profunda, a pessoa simplesmente não tem os mecanismos internos para acalmar a própria mente? Não tem. E é aí que a substância entra, quase de forma perversa, com uma estratégia externa perfeita. A substância funciona como um penso rápido externo para uma emocional interna. Quando a ansiedade ou o vazio são insuportáveis, o álcool ou as drogas entram como anestésicos. Uma automedicação. Precisamente. E além do trauma, discutimos também as comorbidades psiquiátricas. A dependência raramente viaja sozinha. O que é que costuma aparecer junto? Coexiste frequentemente com depressão grave, ansiedade, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção ou stress pós-traumático. Tudo misturado. Sim, e tentar tratar a dependência só retirando a substância, sem curar a depressão subjacente, é retirar o penso rápido sem suturar a ferida. A pessoa vai voltar a sangrar e vai voltar a consumir. E ainda assim, mesmo com a genética e a mente na equação, a análise estaria incompleta. Porque essa casa a sofrer os abalos emocionais não está construída no vazio. Pois não, está inserida num contexto. Está num bairro, numa cidade, numa estrutura económica. E a terceira dimensão, a social, traz para a luz fatores que muitas vezes ignoramos por serem muito desconfortáveis de debater. O comportamento humano é indissociável do seu contexto. O primeiro círculo é a família. O suporte emocional genuíno e a forma como a família comunica têm um peso tremendo. Famílias muito conflituosas. Sim, dinâmicas de violência ou uma expressividade emocional muito negativa formam um terreno fértil para a vulnerabilidade. E depois, na adolescência, temos o grupo de pares. A pressão dos amigos. A necessidade de pertencer a uma tribo. Isso sobrepõe-se facilmente a qualquer racionalidade sobre perigos das substâncias. Mas os determinantes estruturais vão muito além disso. O documento destaca a pobreza extrema, a discriminação, a precariedade habitacional. Fatores cruciais. Se alguém não tem perspectivas de carreira, se vive com o medo de perder o teto no fim do mês, o nível de stress crónico dessa pessoa é asfixiante. A substância torna-se a única fuga acessível a esse desespero. E isto leva-nos ao cerne da questão. A inovação teórica não foi só listar estas 3 peças do puzzle sobre a mesa, foi demonstrar como elas colidem na vida real. Exato, porque elas não funcionam em vias paralelas, estão interligadas de forma bidirecional. Parece o efeito dominó. Um efeito dominó perfeito. A exclusão social, por exemplo, precipita a depressão, que é o lado psicológico, que depois ativa o consumo como automedicação e acelera as alterações neurobiológicas. E existe um framework para isso, descrito no texto, que é um modelo de vulnerabilidade-stress. Como é que isso funciona para quem nos ouve? Explica que o indivíduo pode ter a vulnerabilidade prévia, a tal predisposição inata somada aos traços psicológicos. Mas é o gatilho ambiental, o fator de stress, que despleta a dependência. Isso explica o cenário inicial que dei na nossa introdução. Exatamente. A pessoa que bebeu na festa e seguiu a sua vida provavelmente tinha uma estrutura familiar sólida e não tinha traumas. O impacto foi isolado. E a segunda pessoa? A segunda pessoa já trazia a casa com falhas estruturais. O consumo foi o abalo sísmico que encontrou o terreno perfeito para causar o colapso. Mas vamos pensar na implicação clínica disto. Se um hospital ignora isto e trata só a parte física, o colapso é garantido. Completamente. Imaginem alguém que faz a desintoxicação médica. Fica internada, leva aos soros, passa a síndrome de abstinência. Do ponto de vista orgânico, está, limpa. E tem alta médica. Tem alta médica. Mas para onde é que essa pessoa vai a seguir? Ela sai do hospital diretamente para a mesma rua, o mesmo desemprego, a mesma solidão que motivaram o consumo inicial. Sem suporte psicológico nenhum. Sem nada. É mandar alguém reconstruir a vida no olho de um furacão. Se liderarmos isto ao panorama geral, percebemos que esse é o fracasso do modelo estritamente biomédico. Tratou-se o sintoma físico, mas ignorou-se a doença do sistema. E perceber isso na teoria é uma coisa, mas mudar um sistema de saúde inteiro. E aqui é que se torna mesmo interessante, porque Portugal aplicou esta visão na sua legislação. O caso de Portugal é um marco internacional. No ano 2000, com a Lei nº 30, a famosa descriminalização do consumo.
O país passou de um modelo punitivo para uma abordagem de saúde pública baseada nestas três dimensões. A mudança foi revolucionária. Assumiu-se publicamente que o modelo moral estava obsoleto. E atenção, descriminalizar não foi um ato de liberalização selvagem, Como muitos temiam. como muitos temiam. Foi uma transferência de jurisdição. O consumidor deixou de ser visto pela justiça como um criminoso e passou a ser reconhecido pela saúde como um cidadão com uma condição complexa. E é aí que entra uma expressão que ainda gera controvérsia, que é a redução de danos. A redução de danos é pragmatismo puro. Ao aceitar a complexidade da dependência, o sistema abandona a abstinência como objetivo único e imediato. O foco passa a ser o quê? Passa a ser reduzir os riscos, prevenir uma overdose ou evitar a transmissão de VIH através da troca supervisionada de seringas, promover a qualidade de vida passo a passo. Mas, ao focar na redução de danos em vez da abstinência, o sistema não está simplesmente a baixar os braços e a desistir da pessoa? Muita gente levanta essa dúvida. E há uma crítica muito comum. Mas os dados refutam isso por completo. A investigação foca-se nos frameworks de recovery, ou seja, na recuperação. O que é que isso defende? Demonstra que a recuperação não é só o fim do consumo. Assenta em 4 pilares: saúde, habitação, propósito e comunidade. O objetivo é reconstruir a identidade e a participação social do indivíduo. Estabilizar a vida primeiro. Exato. Se o Estado fornece uma cama segura e cuidados sem julgamento, mesmo que a pessoa ainda tenha consumos esporádicos, está a construir suporte. Dar condições de vida a alguém é o exato oposto de desistir. É devolver-lhe a dignidade para que possa lutar. Mas repara, uma lei destas precisa de quem a aplique no terreno. Os tais heróis do terreno. Os profissionais que navegam nestas águas todos os dias. Porque se o problema principal está, muitas vezes, na dimensão social, na exclusão, não me cheira que seja o médico psiquiatra a bater à porta dos senhorios ou a mediar dinâmicas familiares. Nem poderia ser, e é por isso que o documento sublinha o papel vital do educador social. Qual é exatamente o papel deles neste modelo? Neste modelo, o educador social não é um mero assistente. É o especialista irrepreensível da dimensão social. São eles que desenham o mapa do caos daquela pessoa. Fazem a gestão dos casos? Fazem o case management, medeiam conflitos familiares, procuram alternativas de habitação e fazem advocacy intenso contra as desigualdades estruturais. É um trabalho formidável. É o pilar que liga a clínica à realidade da rua. Mas, e isto é um grande mas, tudo isto soa incrivelmente bem na teoria. Só que, se formos a um centro de saúde ou a um hospital hoje em dia, a abordagem não é bem esta, pois não. Isto levanta uma questão importante, de facto. Se o modelo é tão completo, por que é que os serviços de saúde ainda parecem tão agarrados à prescrição de comprimidos? Parece que a medicina tradicional domina tudo. E domina. Há uma tensão enorme descrita no texto. Existe um reconhecimento teórico do modelo biopsicossocial nas políticas, mas a prática cotidiana e a cultura organizacional continuam presas ao modelo biomédico. Quais são as maiores barreiras? A complexidade operacional é enorme. Fazer isto bem exige recursos humanos variados, muita coordenação entre ministérios e, sobretudo, dinheiro. O modelo é caro a curto prazo e lento. E quando falta o dinheiro? Quando faltam recursos e os profissionais estão esgotados, cai-se no chamado ecletismo não fundamentado. O que é isso? É usar a palavra biopsicossocial no papel, mas na prática misturar intervenções desgarradas, sem base sólida, só para desenrascar, e recorre-se ao facilitismo da receita médica e do desmame rápido. Eu tal penso rápido, outra vez. Exatamente. A hierarquia da saúde ocidental canaliza o prestígio e o financiamento para as soluções farmacológicas. Mudar uma lei demora anos, mas mudar uma cultura clínica demora gerações. Então, o que é que isto tudo significa? Depois desta nossa conversa, acho que a fotografia fica clara. O concluís? Que a dependência é, na verdade, um sintoma de um sistema em profundo desequilíbrio. É uma interseção autêntica entre o nosso ADN, a fragilidade da nossa mente e a estrutura do mundo ao nosso redor. É uma visão muito mais empática e realista. Desmorona aquela ideia de que o indivíduo falha só porque é fraco. E gostava de deixar aqui uma semente para quem nos ouve refletir. Força?
Vimos que os fatores sociais, como a exclusão, a precariedade da habitação e a falta de propósito, são determinantes essenciais na formação da dependência, certo? Certo. Sendo assim, até que ponto a estrutura da nossa sociedade moderna, que tantas vezes promove o isolamento, a competição extrema e o estresse crónico, até que ponto atua não apenas como um cenário de fundo, mas como o próprio motor invisível da dependência? Uau, é uma excelente pergunta. Será que estamos a exigir aos indivíduos que curem num pequeno consultório as fraturas que são causadas pelo mundo em que habitam? Fica a reflexão. E é com esta reflexão de peso que encerramos esta nossa análise detalhada. Um enorme obrigado a quem esteve desse lado a acompanhar esta exploração do conhecimento connosco. Muito obrigada pela companhia. Continuem a partilhar, continuem a questionar sempre a informação que vos chega e lembrem-se de olhar sempre para as 3 dimensões antes de julgar. Até à próxima.